Fala, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo direitinho? No isolamento, se cuidando? É esse o momento, né? Como eu disse, se isole, se isole. Vamos para a aula de hoje sobre soma vetorial, tá ok? Vamos embora. Bom, gente, dando continuidade ao nosso assunto de vetores, nós vamos ver hoje soma vetorial. Mas lembre primeiro que o que é um vetor? Vetor é aquele segmento de reto orientado, né, que a gente viu que ele tem módulo, tem uma direção e tem um sentido. Então são com essas entidades matemáticas que nós vamos trabalhar, ok? Primeira parte, soma de vetor em uma dimensão. Então pense em dois vetores A e B, que estão ambos na horizontal, A com 6 unidades e B 8. Então, se eu pego A e coloco em continuidade B, eu vou obter que a soma desses dois vetores é o tamanho total de A mais B. Isso vai me dar, então, um vetor S, que é o vetor soma, que vai valer o total de A, 6, com B, 8. 14 unidades, portanto. A gente poderia ter a mesma situação, só que com os dois vetores colocados para o lado esquerdo. Isso denota, então, que eles são negativos. Menos 6 para A e menos 8 para B. O procedimento é exatamente o mesmo, colocamos os dois em continuidade, e aí a soma dos dois vetores vai ser o total do tamanho deles. Portanto, menos 6 de A com menos 8 de B, um vetor que vale menos 14 unidades. Lembre aí que o menos indica que esse vetor está voltado para o lado negativo dos sentidos, ok? Está contrário ao eixo que você adotou como positivo. E a gente poderia ter, finalmente, os dois vetores em uma dimensão, mas em sentidos opostos. Nesse caso, a gente teria que separar o vetor A do vetor B. Neste caso, A para a esquerda, menos 6, e B para a direita, 8. Separamos os dois e aí fazemos apenas a diferença entre eles. Então, a soma de B mais 8 com A menos 8 dá esse... menos 6, desculpa. Dá esse vetor S pequenininho, que vai valer 2 unidades. Perceba também que a gente poderia fazer o contrário, né? Poderia botar o B para o lado esquerdo e o A para o lado direito. Aí o A seria mais 6 e o B seria menos 8. E aí o que resultaria seria um vetor para o lado esquerdo, pequenininho, de valor menos 2. Bom, agora a gente tem a situação em que os vetores não estão mais na mesma linha, eles não são mais colineares, não dá para fazer isso com eles. Então a primeira situação dessa é quando o ângulo formado entre os dois vetores é de 90 graus, os vetores são perpendiculares. Para resolver isso a gente vai usar o teorema de Pitágoras, perceba por quê. Para saber como vai se dar a soma desses dois vetores, a gente traça uma linha paralela ao vetor B, perceba, o B é horizontal, essa linha tracejada também é horizontal. Depois traçamos uma outra linha tracejada, só que essa agora é paralela ao vetor A, vertical e vertical. E aí onde essas linhas se encontram, a gente tem a soma entre eles. Perceba que a figura formada aqui é um triângulo retângulo, cujo um cateto é 6 e o outro cateto 8. Então, se eu aplico o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa, né? Um cateto é 6, outro é 8. Você vai ter que S vai dar 10 unidades. Tranquilo? E por fim, a gente tem o caso da soma vetorial, quando os dois vetores não são colineares, mas também não são perpendiculares, ou seja, o ângulo formado entre eles não é um ângulo de 90 graus. Nesse caso, estamos utilizando um ângulo de 60 graus, o A continua com 6 unidades de tamanho e o B com 8. Fazemos o mesmo procedimento para achar o desenho da soma. A primeira linha tracejada é paralela ao vetor B, a segunda linha tracejada é paralela ao vetor A. Onde elas se encontrarem, você tem o vetor soma. Aplicando a lei dos cossenos, lembrando, estou chamando a atenção aqui, na lei dos cossenos, quando o ângulo utilizado é o ângulo entre os vetores, diretamente entre os vetores, o sinal é positivo, que é o que vai acontecer quando você for utilizar nos campos e nas forças nos cálculos de física. Substituindo os valores 6 para A, 8 para B e 60 para o ângulo θ, a gente vai ter
essa equação aqui para resolver. 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, 2 vezes 6 vezes 8 dá 96 e o cosseno de 60 é conhecido 0,5, né? Fazendo essa conta aqui, 36 mais 64, 96 vezes meio, a gente vai ter que S é a raiz de 148, que é aproximadamente 12,16 unidades. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. É só deixar o recado, qualquer dúvida, entre em contato. Valeu, abraço!